Ciência. Oi, gente! Esse é o Escuta Ciência e eu sou a Letícia Sarturi. E eu sou o Júlio Ponce. Voltamos das nossas férias com tudo e logo de cara já tem um primeiro episódio fantástico. Nós vamos falar de Pantanal, da novela, do bioma, do ecoturismo. De tudo. E quem é que tá com a gente hoje, Júlio? Hoje temos não um, mas dois convidados muito especiais. Hugo Fernandes, professor da Universidade Estadual do Ceará, biólogo, doutor em zoologia, fez pós-doutorado em ecologia e é diretor do Science Vox BR. Já escreveu para a Folha de São Paulo, HuffPost New York e agora está aqui conosco como convidado muito especial do Escuta Ciência. Bem-vindo, Hugo. E aí, pessoal, tudo bem? Prazeraço estar com vocês aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. E o nosso segundo convidado, o Glaudemias, que se autodescreve na bio do Twitter como cearense e gaiato. Apresenta o podcast Fofoca na Calçada e é noveleiro de carteirinha. Deu uma pausa no folhetim das 9 para poder vir conversar aqui conosco e com os nossos ouvintes. Bem-vindo, Glaudemias. Oi, gente, tô aqui fazendo a cota Zé Povinho. Não vou ser a autoridade no assunto, mas tô aqui pra assuntar. Adoro. Bom, vocês estão devidamente apresentados, né, aqui no Escuta Ciência. A gente tá querendo gravar um episódio assim, gente. E espero que a gente cumpra até o final essa missão. Um episódio que vai ter visão de um cientista. Não que eu e o Júlio não sejamos cientistas, mas a gente não tem muita propriedade no assunto de Pantanal pra falar. O Hugo, ele é biólogo, então eu e o Júlio somos farmacêuticos. Então o Hugo, ele tem uma formação na área, ele tem trabalhado também com Pantanal. Não com a novela, né? No caso, o bioma. Não, ele não apareceu na novela, não que eu saiba. Apareceu o Hugo? Não, né? Não. Eu apareci de forma extremamente indireta. Olha... Mas eu conto essa história, Olha só, gente famosa. A gente tem cientistas que também são atores aqui, então... Pra ver a ciência como tá, né? O que ela tá exigindo aí do Brasil. Pois é, o cientista tem que fazer bico em tudo, né? Não tem jeito. Então, a gente pretende até o final do episódio ter uma visão aí do cientista, de um noveleiro que tá acompanhando o maior comentarista de Pantanal do Twitter e também uma visão de um turista, que pode ser eu, no caso, que estive no Pantanal nos últimos dias, consegui visitar esse lugar incrível, né, que com... Inveja. Nossa, inveja assim, de você, é um lugar incrível mesmo. Eu posso falar pra vocês com muita propriedade que o lugar mexe com a gente, assim, de um jeito. Mas eu vou falar isso ao longo do episódio. Mas pra quem tá escutando, é importante se lembrar ali o que é o Pantanal, né? E onde que a gente tem Pantanal, qual que é a área, a região que compreende o Pantanal, né? O Pantanal é uma planície alagada, né? Mas, assim, composta por uma vegetação de savana. A gente aprende isso desde lá do ensino médio, quando aprende biologia, as vegetações que temos no Brasil, os biomas brasileiros, e o Pantanal é um desses biomas brasileiros. Mas para falar um pouco mais sobre essa definição de bioma e do que é o Pantanal, eu convido você, Hugo, porque eu acho que você é a pessoa que pode falar melhor disso aqui nesse momento. Bom, primeiro, olá, tudo um prazeraço estar aqui com vocês. Bom, primeiro, já começou com uma pergunta super difícil. O biólogo, ele tem uma resposta na ponta da língua para várias perguntas que se chama depende. Depende de que definição você usa, né? Bioma não é uma definição muito fácil. Existe uma definição mais global de bioma, onde o Pantanal seria considerado como um cerrado alagado, portanto uma savana alagada, algo mais ou menos desse tipo. Mas se a gente for olhar o bioma no contexto regional brasileiro, Pantanal, ele é um bioma que, sim, pode ser também considerado como um grande cerrado alagado, mas ele não é só isso, né? De fato, não é só a presença da água que faz com que o Pantanal seja o Pantanal, mas a dinâmica da água, a dinâmica da estação seca e chuvosa, né? Que é muito particular, e essa particularidade também acaba trazendo ao Pantanal particularidades enquanto flora e enquanto fauna. Então a gente consegue definir muito bem o que é essa região imensa que cabe vários países dentro do Pantanal, dicas de passagem. São 11 pantanais. Para quem está acostumado com a novela, cabe dizer que a novela foi gravada no Pantanal de Aquidauana, que é um Pantanal bem pequenininho. São vários. A região que eu estive, inclusive. É a região que eu estive.
região que é chamada de Nhecolândia. Ou seja, a terra do nheco. A terra do nheco, Nhecolândia. O que é nheco, pra quem não... Não sei. Pode ser o que vocês quiserem imaginar, nheco. É o que a sua imaginação permitir. Exatamente. Mas, enfim, o Pantanal, de fato, é um bioma muito rico, muito particular. A gente tá falando aí da maior planície alagável do planeta Terra, né? Então aí existe uma riqueza absurda, fauna, flora, microbiota, realmente uma região muito especial. Olha que incrível. Assim, eu posso falar do que eu vi, né? Eu não vi alagado agora, porque agora é região, parte da seca, né? Inclusive, tem muito incêndio nessa época, né? Eu até, na estrada, vi focos de incêndio. E os focos de incêndio eram do lado da polícia ambiental. Então eu falei assim, eu não vou lá avisar porque eles estão vendo. Se eu tô vendo, eles estão vendo, né? Faz alguma coisa aí, moço. Tá pegando fogo ali, né? Mas assim, pelo que eu vejo, é muito comum nessa época esses focos por causa da seca. E a região alagada, que eu não peguei, acho que deve aumentar um pouco da diversidade, né? Deve você ter mais... Tem animais que acho que migram, né, nessa época e saem do Pantanal. Eu até tinha medo de não conseguir ver o tuiuiu. Na novela aparece tuiuiu, Glaudemias? Muito, tuiuiu. Eu nunca reparei. O tempo todo o tuiuiu aparece, e quando o tuiuiu não aparece em forma de animal, né, é uma gíria. Então, um avião é um tuiuiu, um celular é o tuiuiu, a Juma, ela chama tudo de tuiuiu. Já que estamos falando de definições, eu que sou o único orelha desse episódio, porque eu não sei de Pantanal, nunca fui pro Pantanal e não assisto a novela Pantanal, eu fui atrás da informação do que é a Nhecolândia. É o nome do proprietário de uma das fazendas daquela região. Chamava Joaquim Eugênio Gomes da Silva. E aí ele quis colocar nheco? Ele quis... era o apelido dele. Nheco. O seu nheco. Então... Não, dá pra entender então como o seu nheco era um pouco poderoso, né? O ano inteiro se chamava Nhecolândia. Olha, o Pantanal da Nhecolândia é bem grande, imagina o tamanho das terras do seu nheco. Do seu nheco, muitas terras tem lá. Inclusive, assim, tem uma parte que eu vou falar depois, mas assim, da Estrada Parque, que é onde a gente passa no meio do Pantanal, dessa região, que tem uma curva, e falava, a curva do que quer, tem que passar, é parada obrigatória. Aí você chega achando que é muita coisa que tem lá e só tem uns homens trabalhando. Eu falei assim, eu não sei o que é que tinha que parar aqui. Parei, usei o banheiro e fui embora. Pelo menos cumpri a função de turista. Você falou da Nhecolândia aqui, você não foi na área alagada, na verdade, você foi na área que todo o Pantanal ele é alagável, só que no período seco, e aí, óbvio, né, desses 11 pantanais vai ter regiões onde o alagamento vai persistir durante mais tempo, como é o caso do Pantanal do Porto Jofre, mas em alguns outros a seca ela acaba sendo visível, né, de forma mais cedo, assim, como é o caso, possivelmente o caso de onde você foi lá. Sim, eu vi um tuiuiu sozinho, e pelo que eu sei, em época de cheia, tem muitos tuiuius na região alagada mesmo, ali se alimentando, né? E assim, quando você vê uma imagem de um tuiuiu, você imagina que é uma ave muito pequena, pelas fotos. E o tuiuiu pode chegar a 1,60. O tuiuiu pode ser mais alto que eu, porque eu tenho 1,48, então assim... imagina, né? Mas eu consegui ver um tuiuiu, e eu queria muito ver tuiuiu, porque, na minha opinião, tuiuiu era a ave símbolo do Pantanal, e o que justifica o fato dela estar presente. Eu não sei se ela está presente em outro bioma aqui no Brasil. Está. Mas assim... Na Amazônia também, no próprio Cerrado, enfim, ela é até relativamente bem distribuída em áreas florestais com presença com alagáveis, assim. Mas ela, de fato, ela tem uma concentração bem grande no Pantanal. Na verdade, Letícia, se você for olhar em termos de fauna, você vai ter poucos animais que só existem lá no Pantanal, mas ele tem uma particularidade muito grande em relação à abundância. A maior densidade, ou seja, o número de indivíduos por metro quadrado, quilômetro quadrado, que você quer, na Amazônia, a maior densidade de onças pintadas do planeta é no Pantanal. A maior densidade de capivara é no Pantanal. A maior densidade de jacaré. Então, assim,
A ararinha azul também. Arara azul. A ararinha é nossa. A ararinha azul da que foi extinta e tá voltando no Nordeste brasileiro, mas a arara azul também. Então, assim, por quê? Porque a quantidade de recursos é muito abundante, né? Então isso permite com que essa fauna também seja abundante. Ao ponto que você acha umas cenas lindas, que é uma capivara dormindo do lado de 50 jacarés, porque é o que sobrou pra vida dele. Eu vou fazer provavelmente o que o Hugo odeia, que é falar o que ele disse pra pessoa Zé Povinho, que o Pantanal é como se fosse um grande centro de conversões pros animais. Então toda fauna que vocês possam imaginar, eles vão lá, vão dar um rolezinho no Pantanal de vez em quando tá na época da cheia ou da seca, né? Porque vai depender da espécie. Pantanal é 25 de março da fauna silvestre. Boa. Sim, boa. Todo mundo se encontra lá. Mas assim, o Tuiuiu foi a minha missão que eu consegui cumprir no final da cruzada ali na região da Estrada Parque. E eu vi um sozinho. Falei assim, nossa, os outros migraram, esse aí ficou pra trás. Imaginei isso. E depois eu vi um tuiuiu voando, e voando muito alto. Aí como que a gente consegue imaginar que uma ave de 1,60 consegue voar tão alto como eu vi? Assim, foi uma coisa incrível. Acredito que tenha sido o mesmo tuiuiu que eu vi um pouco antes na estrada. Não é possível que tinha naquele Pantanal mais do que aquele tuiuiu. É possível, quando tá em período seco, ou você dá a sorte de encontrar um lugar onde eles estão concentrados, isso não só o tuiuiu, mas qualquer outro tipo de animal, ou geralmente você vai ver que eles estão espalhados nessas ilhas, né, vamos dizer assim, então fica um pouquinho mais complicado de ver. Mas se você acha no período seco um local com água, nossa, você vai ver de tudo lá, todo mundo reunido ali. Sim, eu vi tanto jacaré que assim, é impressionante. É impressionante. E vi gente nadando no rio cheio de jacaré. Meu Deus do céu, que desespero. Eu fiquei sabendo até que o povo da novela já foi mordido por jacaré. Teve perseguição. Teve perseguição de jacaré, se eu não me engano. Enquanto tava gravando uma cena aquática, assim, era uma cena em que a Juliana Paz, ela faz a primeira fase da novela, né? Eu vi essa cena, eu vi. Ela é a mãe da Juma, e aí ela tem a filha... Ela não tem a filha, mas ela fica meio que um tempo refletindo sobre a gravidez dela, e ela fica submersa. E aí, nessa de gravar a cena em que ela tinha que ficar refletindo, existindo no rio, o jacaré vê aquela coisa, aquele corpo gigantesco parado, ele pensa que, vou papar, né? E aí, ela contou que teve que nadar muito pra não... A equipe começou a ficar desesperada porque foi tudo gravado em loco no Pantanal, né? E é engraçado, sim, porque essas histórias de jacaré com elenco tem desde a primeira versão. Eu assisti as duas versões do Pantanal. Eu gosto muito dessa novela. Eu assisti em 2008, não em 1990, que eu não era nascido. Mas em 2008 o Silvio Santos fez um bem bolado e conseguiu os direitos da novela e exibiu. E eu assisti lá. E tinha uma curiosidade dessa primeira versão, que os atores era uma cena que tinha que limpar os peixes na beira do rio, e nessa de ficar limpando os peixes na beira do rio, o jacaré sentiu o cheiro do sangue do peixe. E na cena você consegue ver os atores interagindo aqui, e só o olhinho do jacaré meio que emergindo assim da água. E aí depois que eu fui procurar, até pra uma gravação que eu tava fazendo sobre o Pantanal, o jacaré realmente quase atacou a mão da atriz na época, que era a Juma, a Cristiana Oliveira, lá em 1990. Ele sentiu o cheiro e abocanhou ela. Então é meio perigoso. Talvez no terceiro remake de Pantanal é um pouco mais perigoso. Acontece mais uma história com jacaré, porque é bem perigoso lá, nesse sentido. Sabe, Glaudemias, costumo dizer que toda equipe de filmagem que vai gravar em ambientes silvestres devia ter pelo menos uma equipe de biólogo lá. São situações que, assim, de fato, óbvio, né? Se você for olhar, a cena assusta. Mas no caso da Juliana Paz, por exemplo, não é uma situação tão assustadora. Essa do peixe, sim, porque você está falando realmente de um recurso que estava ali. Ele pode ter tentado pegar o peixe, se a mão estiver perto, realmente tem um risco. Mas ser humano não faz parte da composição da dieta dele. Então, assim, ele não vai... Ele pode até ir de curioso. Às vezes ele estava indo lá porque ele simplesmente estava indo para lá e calhou de ser a mesma direção de onde ele estava. Não tem muitos... problemas relacionados com o jacaré. Pelo contrário, assim, tem tanto, na verdade, que ou você convive com eles ou... Então,
tem muito o que fazer. E é verdade, assim, o que eu sei, que o grande perigo do Pantanal, e não é nem pro elenco, assim, é que até as pessoas de lá, elas falam, é que tem uma cobra específica que ela aparece na novela, né, como uma figura meio mística, que não é nem a sucuri, mas é a boca de sapo. Ela é conhecida como cobra boca de sapo. Diz que se pega você começa a rezar, provavelmente você já tá se caminhando pro céu e pro inferno, porque é muito perigosa a picada. E ela é muito pequenininha, o que eu fico mais... ela é muito minúsculazinha, assim, comparada às outras cobras que tem no Pantanal e que aparecem na novela também. Mas você sabe, essa boca de sapo, na verdade, ela é uma jararaca, né? De fato, bom, enfim, é um nome popular que se dá a uma jararaca específica. E ela, de fato, é uma serpente peçonhenta, sim. Mas ela é, como qualquer jararaca, o acidente, ele é passivo de soro, então existe o soro antiofídico. Claro, a gente está falando no meio do Pantanal. Então, até você ter atendimento para injeção de soro antiofídico... talvez esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema. Então, daí... A gente está falando assim desse grande gênero chamado Bothrops, né, que envolve todas as jararacas no Brasil, que são mais de 30 espécies. A gente está falando do principal gênero responsável por acidentes ofídicos. É mais de 80% dos casos. Só que a taxa de letalidade, ela é uma taxa de letalidade muito baixa, na verdade. O que acontece é, você pode perder membro, pode perder um dedo, perder uma mão, às vezes perder braço, depois perder perna, enfim. Isso a depender do tanto que você demora para receber atendimento. Geralmente o acidente ofídico, essa morte rápida acontece quando você tem um choque anafilático, e aí depende muito mais de quem é mordido, de onde pega essa mordida mesmo, né? Do que propriamente do potencial da peçonha. Geralmente os casos de morte, eles são aqueles casos que demoram dias para ser tratado. Que a pessoa é mordida, ela vai fazer uma benzedeira, vai fazer uma garrafada, vai tomar não sei o quê, até ela chegar no hospital, demora. E às vezes não é porque o hospital tá longe, não. É porque ela foi tomando outros rumos pra vida dela, que ela achava que ia dar certo e não deu. Quando chega no hospital com 4, 5 dias, já não tem muito o que fazer, aí essas chances de óbito aumentam. Mas essa crença popular em relação aos riscos, né, aos perigos do Pantanal, que muita gente acha só que é ignorância. Não é. Faz parte também de uma cultura que precisa ser observada. E precisa ser olhada pela ciência de uma forma não só carinhosa, mas também analítica. E o nome disso é etnozoologia, né? Você entender como é que as pessoas, como que a comunidade local lida com aquela fauna. Isso é muito legal. Sim. Assim, essas coisas são muito legais, até pensando nessa questão da cultura, porque a gente falou de jacaré também, que, assim, quando eu fui pra lá, eu jamais imaginava que eu ia comer carne de jacaré. Mas eu comi carne de jacaré sem saber que era carne de jacaré, porque no buffet não estava escrito. Eu imagino que no hotel lá todo mundo saiba como é a carne de jacaré e já pegue lá, né? Ou não a carne de jacaré. Pegamos, eu e meu marido, carne de jacaré. Achando que era peixe, aquele peixe empanado, fritinho. Olha que delícia, um peixinho empanado. Aí pegamos, comemos. Nossa, o meu marido, nossa, que delícia esse peixe. Esse peixe tá muito gostoso. Eu falei, tá gostoso mesmo. Aí ele foi servir de novo, falou assim, olha, eu vou pegar mais daquele peixe, você quer? Eu falei, pega um pra mim também. Pegou pra mim, comi. Aí eu comecei a comer, falei assim, mas sabe o que eu tô achando? Falei pro meu marido, que isso aqui não é peixe. Eu tô achando que isso aqui é frango. Porque ele tem a textura do frango. Eu falei, já sei, isso aqui é um frango empanado que foi frito no óleo que eles fritaram o peixe, por isso que tá com gosto de peixe. Falei, pronto, matei a charada. Tem a consistência de nugget, né? Sim, aí... carne bem molinha, assim. Exatamente. Aí, pra mim, tava matada a charada. Conversando com a minha irmã, que já tinha ido pra lá, minha irmã falou assim, vocês comeram carne de jacaré? Aí eu falei assim, que eu saiba. Não. Ela, parece um frango. Aí eu, meu Deus, eu comi carne de jacaré. Aí fomos pesquisar na internet, né, a imagem, assim, da carne frita pra ver como era. E era exatamente o que a gente tinha comido, que a gente comeu sem saber que era carne de jacaré. E gostamos, né? Mas se a gente soubesse, talvez a gente não tinha comido. Poucas pessoas sabem, mas a carne de jacaré, ela é legalmente vendida, né? Existe criadouro de jacaré. Sim, criadouros. Era isso que eu ia falar. Porque a
gente tentou comprar carne de jacaré pra trazer pra São Paulo. Olha a ilegalidade. Congeladinho, né? Uma bolsinha térmica. E aí, não é? Não tem que pagar ICMS, alguma coisa assim pra passar de estado? Não tem nada que pagar nenhum imposto, não? Porque eu tô acostumado a ter que pagar imposto pra tudo. Acho que não, porque que você tá falando? Tem um limitezinho, por exemplo. É dentro do mesmo país, né? Gerais, e levar pra Fortaleza. Eu faço isso direto. Será que eu sou curioso? Eu não tô sabendo. O povo faz de outro país, traz pro Brasil, traz queijo da Europa pro Brasil. Então, né, que é uma carninha de jacaré aí dentro de uma bolsinha? Eu vou fazer tá embaladinho, com Anvisa, você pode trazer. Mas no caso não teria, né? Porque, assim... Eu vou fazer o contrabando contrário. Eu vou contrabandear a paçoca da próxima vez que eu vier pra cá. Né? Só que assim, o que a gente, quando foi pesquisar, fomos comprar peixe nós trouxemos. E aí a moça falou, não vendo carne de jacaré não. Ela achou até estranho a gente perguntar, né? Lá na peixaria. Ué. Só que aí me falaram, né? Que lógico, o jacaré que eles pegam não é o jacaré que tá ali no meio do rio do Pantanal, né? Eles têm jacarés criados para o consumo mesmo. Então é tudo certinho. Só que vou ser sincera, eu tava num hotel no meio do nada, que tava cheio de jacaré ali no rio que fica na encosta ali do hotel. Será mesmo que eles não pegavam aquele jacaré? Sabe? A caça de animais silvestres, ela é extremamente comum no Brasil. Pois é. No Pantanal não seria diferente, ela é muito, muito comum. E sim, vários restaurantes locais, sobretudo os restaurantes locais, mais locais mesmo, eles são fornecidos com carne de caça abatida ilegalmente. Isso é comum. Não quero dizer que é a regra, sim, mas isso é bem comum. Dependendo do restaurante onde você comer, enfim, como existe uma cadeia legal, né, e uma cadeia com vigilância sanitária, enfim, muitos restaurantes optam por seguir essa cadeia mesmo. Mas sim, existe sim um fornecimento de carne de caça, não só de jacaré, mas de várias outras espécies que abastecem uma grande cadeia de comércio, não só no Pantanal, mas no Brasil todo. E aí a gente tem preocupações não só sob o ponto de vista ecológico, claro, mas também sob o ponto de vista sanitário, porque essa carne não passou por vigilância. Exato. Porque assim, se a gente pensar na cultura do local, do consumo dessa carne, não é comum a gente consumir carne de jacaré aqui no estado de São Paulo, por exemplo. Não é comum. Você vai encontrar talvez em restaurantes aí de comidas mais exóticas, mas lá na região, porque eu estive no Pantanal Sul-Mato-Grossense, todo restaurante tinha carne de jacaré. Então assim, era super comum, faz parte da cultura local mesmo. E aí a gente pensa assim, né? Aqui, não tem jacaré em outros lugares? Tem jacaré em outros lugares também, não tem só no Pantanal jacaré. Mas o consumo mesmo é mais comum e faz parte da cultura ali do lugar. Só que assim, tem essa questão da preservação que parece, na novela pelo menos, parece muito cultural das pessoas que vivem no Pantanal quererem preservar o bioma, porque elas vivem ali e porque também é dali que parte o sustento de vida delas. Então, eu queria muito tentar ver isso lá quando eu estive, né, no Pantanal. Eu falei, vamos ver se é isso. Nas pousadas, né, a pousada que eu estive, eu consegui enxergar isso, porque até a senha do Wi-Fi deles era pesca e solte, porque eles não autorizam que a pessoa pegue, a pessoa que pode pescar, porque lá pode pescar no lugar, você pode pescar, mas você não pode levar o peixe, você tem que devolver pro rio o peixe. É pesca esportiva, né? Nesse caso, eu acho que provavelmente deve existir também um apelo. Eu sempre acredito que as pessoas que moram nesses locais, né, um exemplo disso, né? Eu sou uma pessoa que eu nasci e me criei no sertão, na Caatinga, né? Então, minha família é toda daqui, enfim. Então, a gente tem um apelo natural por crescer e nascer. Talvez não seja o cuidado e o zelo mais cientificamente comprovado, ecologicamente comprovado, mas é um cuidado que vem dos nossos ancestrais, né? Principalmente aqui as pessoas da Caatinga, a gente tem essa origem indígena, né? Principalmente falando da minha parte específica. Mas, nesse caso da novela, tem muito uma intenção da novela Pantanal 2022, que é trazer esse apelo ambiental pro telespectador que não é do Pantanal.
Então talvez lá no Pantanal possa existir uma caça discriminada por uma questão cultural, de uma espécie que está ameaçada. Talvez isso possa existir, como existe aqui, existe em outros biomas. Então esses personagens na novela, eu entendo eles e eu percebo por algumas coisas que é muito a mensagem dessa versão de gente, o Pantanal está passando por uma série de problemas ambientais, então vamos criar essas pessoas simbólicas, né? O Twitter, né? Pessoas metafóricas que tragam, mesmo que sejam pessoas do Pantanal, pessoas que não têm tanto conhecimento formal, vamos dizer assim, elas têm um apelo ecológico e um posicionamento ecológico muito, muito político, assim, né? E ao mesmo tempo é um pouco estranho, porque a novela Pantanal, entre um intervalo e outro, passam umas propagandas que não condiz muito com o discurso dos personagens, e você que entende o que tá acontecendo fica, por que então o agro é tão pop? E aí você tá me mostrando uma imagem de um incêndio gigantesco. Então eu vejo mais assim, a novela ela traz essa questão pro público, né? Inclusive já tiveram uns episódios ou outros assim que fala da queimada e do nada, numa conversa bem novelesca, os personagens começam a ter um diálogo gigantesco, como se estivesse dando uma aula, porque realmente é isso, né? Tipo, a novela ela é esse produto cultural que tem ela sempre tenta trazer alguma coisa pra quem tá assistindo, né? Sim. Eu não acompanho a novela, mas eu acompanho de forma indireta porque minha esposa é viciadíssima em Pantanal. Tem que assistir, é muito boa. E todas as vezes que eu paro pra assistir com ela, assim, ela assiste no café da manhã, muitas vezes. Porque ela vai lá, pega no Globoplay, vai É o meu caso, eu não assisto no horário, eu assisto assim, eu tô atrasada, na verdade, eu não tô nem na programação normal, eu comecei a assistir depois, entendeu? Eu assisto no Twitter, né? Eu assisto junto com o Twitter, porque é a graça pra você passar raiva com outras pessoas, vale a pena. E eu assisto às vezes, quando eu tô ali no café da manhã, eu fico vendo algumas coisas e eu aprendi com uma grande amiga minha que quando a gente vai criticar, pra fazer críticas à Rede Globo, a gente precisa separar o jornalismo do Projac, né? O Projac, geralmente, ele traz coisas muito bacanas, assim. E pelo que eu vi da novela, ele traz coisas muito bacanas mesmo. Agora, vamos lá comparar a novela com a realidade, tá? O Pantanal, ele é um bioma que ele é ocupado há mais de 200 anos. Por pessoas. As pessoas são complexas. Então você tem de tudo ali no Pantanal. A cultura pantaneira ela é riquíssima, riquíssima. Mas óbvio, é uma cultura do uso da terra, né? É uma cultura da pecuária. A pecuária tem mais de 200 anos no Pantanal ali. E a figura do pantaneiro e da pantaneira foi construída em cima deste uso. Então é óbvio que a gente vai ter ali uma relação que, antes de mais nada, sob o ponto de vista econômico, ele está calcado na pecuária extensiva e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, também faz parte dessa cultura pantaneira. Sim, é real a preservação em relação ao que é deles, a valoração dos animais. Mas você fala assim, Hugo, mas existe caça no Pantanal. Isso não é um pouco contraditório? Esse é o assunto que eu mais trabalho na vida. Minha graduação, mestrado, doutorado, tudo caça, tá? E nesse contexto tradicional mesmo. Pode ser chocante para algumas pessoas quando a gente fala que o caçador de subsistência, o caçador tradicional, esse caçador do interior, ele exprime uma relação muito positiva em relação sobre a fauna, sabe? Ele gosta daquilo, né? Um caçador que pega um passarinho e põe numa gaiola, ele não odeia o passarinho, ele ama o passarinho. Uhum. Só que a gente sabe que isso é um problema, sob o ponto de vista individual, sob o ponto de vista ecológico também. A gente tem outra percepção e a gente espera que essa percepção também, né, seja levada também para que atinja outro patamar, que a gente tenha animais livres, que a gente tenha animais vivos, né? Mas essa é a realidade. Então, de fato, o pantaneiro sim valoriza essa fauna. Vamos falar do latifundiário, ok? Sem dúvida, né? Tudo que eu vou falar aqui hoje, felizmente, é uma grande obviedade, que é o latifúndio, sobretudo pecuário, ele é o maior responsável pelo desmatamento ilegal, não só na Amazônia, como no Pantanal, no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga, nos Pampas, em todos os biomas, né? Isso é um fato posto. Quem nega isso é negacionista. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que sim, Zé Leôncios existem. Sim. E é real mesmo. E isso ocorre no Pantanal, né? Você tem, de fato, grandes produtores
que produzem o gado. Que por mais que este modelo per si, né, seja insustentável do ponto de vista global, é um cara que está seguindo a regra, que mantém a reserva legal, que não deixa caçar, que investe em soluções para... A gente tem um trabalho lá, inclusive, sobre isso, né? A gente está ali, junto com o Instituto Homem Pantaneiro, trabalhando em soluções para diminuir a predação de gado pela onça. Então, como diminuir a predação e não matar? Né? Então, existem fazendeiros que têm essa preocupação, sim. Eu conheço alguns, né? Mas existem Zé Leôncios e existem tenórios. Existem tenórios também, né? Então existe essa pessoa que não tá nem aí pra nada. A figura do tenório é uma figura interessante, porque é uma figura, pelo que eu entendi, ele é uma figura mais nova, né? Isso, Glaudemir, no contexto do Pantanal. Ele não é um pantaneiro, não, ele chegou aí, ali, né? Acho que é isso. Ele é um grileiro que onde tiver terra pra grilar, ele vai grilar. E isso é uma coisa que lá no Pantanal existe uma discussão muito atual sobre isso, que é o que os principalmente os que arrendaram terra, não necessariamente os grileiros, mas os que arrendaram terra e que não dominam Pantanal, que não entendem de Pantanal, eles querem imprimir um modelo de pecuária, um modelo de uso agrícola que é não pantaneiro, que não considera a cultura local. Sim. E isso traz problemas de larga escala. Uma delas, para vocês terem uma noção, é o próprio manejo do fogo. Então, quem não tem noção do riscado pantaneiro, não sabe manejar esse fogo, ele é o mais apto a cometer atrocidades, a cometer besteiras e atrocidades, acidentais e intencionais. Que é tacar fogo no momento errado, tacar fogo em um monte de lugar sem ter feito o manejo do fogo antes. Esse fogo vai se espalhando, e aí tem um contexto aí super, que alinha a ecologia com a própria questão climática, com a questão criminosa, com a questão da seca, enfim, que faz com que esse fogo se alastre. Sim. Mas essa discussão existe. Nesse ponto eu achei a novela muito, muito legal, porque ela traz o Zé Leôncio, e existem os tenores, né? Então isso é... Eu não sei se na versão antiga tem tanto assim essa questão de valorizar. Sempre teve? Sempre teve, e aí eu vi que tá na tua pauta, eu já vou puxar. E eu acho que esse é meu principal incômodo com a novela hoje em dia. Eu acho que Pantanal é uma novela que se usa e se usa muito, e tá muito claro para quem assistir, de elementos de cultura indígena, e não existe essas pessoas. Elas não... É como se no Pantanal não existisse mais. Sim. Né? Nessa versão, eu acho que se comenta 3 vezes, em 3 capítulos, assim, bem distantes, que existem essas pessoas, elas estão espalhadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vendo uma pessoa que se transforma em onça, uma pessoa que se transforma em sucuri, uma pessoa que é extremamente protetora da natureza, que fala que a espiritualidade tá junto da natureza. A gente vê essas pessoas que são extremamente apegadas à natureza local, por mais que elas trabalhem, elas agradecem a terra, elas são... E aí essas pessoas, elas não aparecem nos atores. E os personagens, propriamente dito, elas não são descritas assim. E o Pantanal é imenso, né? Muita gente não entende que o Pantanal não tá só no Brasil, né? Se eu não me engano, ele se estende para Bolívia e para o Paraguai. E entre esses 3 países já existem diversos povos que têm esse cuidado, esse manejo e essa preocupação com o Pantanal. Então o Pantanal como todo o Brasil e boa parte toda a América, no caso, é território indígena. As pessoas, elas já cuidavam do Pantanal. E eu entendo que muito do pantaneiro e da pantaneira, com esse cuidado que você percebeu e que o Bruno falou, o Hugo falou, perdão, Hugo, é a mesma coisa daqui, da caatinga, do sertanejo, da sertaneja, do vaqueiro. Essas questões ambientais e de cuidado com a terra dessas pessoas que não tiveram formação é por conta dessa característica, né? De ter essa ancestralidade. E aí é uma crítica que eu faço à novela, e desde 1990, porque já existia em 1990 esse discurso do Tenório e do Zé Leôncio, de que ambos eram peões, e a própria figura do peão, ela tem essa origem também. Mas era o Tenório e o Zé Leôncio, então um é correto e o outro claramente é uma pessoa ruim, é uma pessoa que só está interessada em especular a terra, desmatar e poder, enfim, grilar ela e vender e roubar pessoas. Isso já existia em 1990.
Mas não existe em Pantanal essa preocupação em representar essas outras realidades que estão diretamente sofrendo com a seca, com os incêndios, com essa grilagem de terra, né? Acredito eu, não conheço tanto o Pantanal, mas com esse confronto do pantaneiro que não se reconhece mais enquanto pessoa indígena com as comunidades que, enfim, se definem como pessoas indígenas, né? Sim, assim, o que você falou, eu sou sul-mato-grossense. Faz muito eu falar também da cultura da onde eu vivi. Embora eu não viva na região mesmo do Pantanal, a minha cidade é próxima do Paraná, então é na divisa com o Paraná, e o Pantanal tá bem mais pro outro lado, lá perto da Bolívia. São tipo, né... Dois lados diferentes. Sim, dois lados opostos. Uma viagem de carro gigantesca, Sim, né? gigante. Então, assim, eu convivi muito com povos indígenas na minha infância, numa cidade ali próxima, em Dourados. Eu acho que Dourados é uma das regiões onde mais tem povos indígenas no Mato Grosso do Sul. E eu convivi com pessoas na rua, mendigando, pessoas indígenas mendigando na rua. Eu convivi com pessoas adultas, quando eu era criança, falando que não, eles não querem trabalhar, por isso que eles ficam na rua. Coisas assim, mostrando que foi imposta uma cultura aos indígenas que não era a cultura deles e não foi considerado em nenhum momento que esses povos mereciam, sim, continuar vivendo a cultura deles, vivendo do sustento da terra como eles já fazem. Não, nenhum momento foi considerado. Foi imposta, então, uma cultura nossa para os povos indígenas. E na novela Pantanal, não tem, assim, se uma falha muito grande, se for pensar, é justamente essa, de parecer que o Pantanal não era povoado por pessoas, que o Pantanal era um local que só era povoado por animais. De repente, chega o pai do Zé Leôncio lá, o Juventino. Exatamente. E aí, ele passa, então, a povoar aquilo lá. O outro núcleo, vamos pensar assim, o outro núcleo, a mãe da Juma e o pai da Juma, também vieram do Paraná. Então, assim, parece que eles estão indo para uma região que não tem ninguém. Se essa região não tem ninguém, então essa região agora a gente vai povoar ela e vamos agora cultuar, então, também essa natureza, vamos preservar, vamos cuidar, porque é de todo mundo. Mas quem é todo mundo, né? Que nem os indígenas foram incluídos ali. E se você viaja hoje pro Pantanal, você vê povos indígenas nas cidades. Eu vi povos indígenas nas cidades em Miranda, que fica perto de Aquidauana. Eu tô falando Aquidauana como referência porque Aquidauana é a referência da novela, mas não é bem a referência melhor da região maior ali, acho que do Pantanal. Mas em Miranda, eu tive a oportunidade de chegar lá na cidade, que eu só ia pousar em Miranda para depois seguir viagem. Eu tive a oportunidade de estar na cidade bem no dia da festa de aniversário da cidade. E aí, nessa festa de aniversário da cidade, tinha lá aquela festa, aquele parquinho, aquele parque daqueles brinquedos de origem duvidosa, sabe? Aquele carrossel todo enferrujado, aquelas coisas assim. Ai. E aquele parque que os fios, assim, a fiação toda elétrica vai passando, as pessoas tropeçam, né? Esse tipo de coisa. Com emoção, com emoção, né? Brincadeira, com emoção. E aí eu cheguei lá e tinha uma barraquinha de venda de artesanato. Na venda de artesanato tinha uma parte que tava os indígenas. Eu nem fui ver os outros. Eu falei, vamos ver aqui, vamos comprar coisas indígenas. E tem lá muita arte dos Caduel e também dos Terena. Uhum. E aí, fui lá, conversei. A moça indígena que conversou comigo, ela tava assim, ela falava muito pouco, assim, não era de conversar muito. Ela falava português, mas assim, não era de conversar muito. Assim, ficou bem, bem tímida, parecia. Mas ela estava vendendo lá as artes. E aí me surpreendeu, porque eu falei assim, meu Deus, como que eu vou pagar? Porque eu não trouxe dinheiro, como que eu vou pagar eles, né? Olha só, né? Pensando assim, né? Eu não ando com dinheiro. Eu até vou contar depois outra história do fato de eu não andar com dinheiro aí no meio do interior do Brasil. Aí eu fiquei com medo. Aí eu falei assim, olha, eu não tô com dinheiro, mas assim, tem alguma forma de pagar? Passa cartão? Aí ela, é só fazer um Pix. Aí ela mostrou lá o Pix. Falei assim, pra gente pensar assim,
toma, eles estão aqui, eles estão vendendo artesanato, eles estão, de alguma forma, preservando a cultura deles, mas eles também conseguem se adaptar à nossa realidade para isso. Mas a gente tem que se adaptar à realidade deles. A gente tem que permitir que eles vivam a cultura deles e preservem a região dos povos indígenas, porque tem região demarcada lá, dos povos Cajuel tem demarcada. Mas assim, há muito eu acho que uma estereotipação, que até eu pensei naquele momento, vou pagar passa Pix, tem um Pix, né, assim, mas também há uma imposição de cultura, e isso, de certa forma, eu penso que é imposta pelo agro. Eu vejo o agro ali dominar. Parece uma hora que a paisagem é desligada, parece que alguém desligou o botão, sumiu a paisagem, de repente é só plantação. E isso entristece triste, muito, né? muito. É muito triste ver isso, assim. E é engraçado porque até a própria figura do peão, do vaqueiro, dessas pessoas que trabalharam na fazenda, elas foram e tentam até hoje, assim, com o passar do tempo, ir afastando elas dessa origem, que é a origem da pessoa que sabe lidar com a natureza, né? As primeiras pessoas, isso é história, as primeiras pessoas que trabalhavam nas fazendas no período da colonização eram descendentes, eram os mestiços, filhos de indígenas, ou às vezes os próprios indígenas, né? Sim, sim. Que os filhos não deixam de ser indígenas. E é muito isso, assim, o problema do Pantanal, e não apenas de todos os biomas, né? É tudo isso que o Hugo falou. E uma das soluções que os estudos já apontam, né? Não é mais uma coisa do movimento indígena, mas é que estudos científicos, vamos colocar assim, também apontam que é demarcação de terra para essas comunidades tradicionais. E aí fala assim, porque também tem as comunidades quilombolas, outras comunidades que não são necessariamente se consideram indígenas ou quilombolas, mas que são comunidades tradicionais que vivem da terra, né, da natureza. A demarcação desse território, ela protege a biodiversidade em não sei quantos %. São poucas terras indígenas homologadas no Brasil, demarcadas oficialmente, né? A maioria é em retomada, que é esse processo que as comunidades tentam retomar a sua terra e aí pressionam o governo para que eles, de fato, demarquem aquele território. Mas essas poucas terras, elas são as responsáveis por conservar ter um uso do ser humano com a natureza de forma bastante coesa e que protege uma porcentagem muito considerável de natureza, de biodiversidade, enfim, é totalmente a lógica contrária que a gente vê do agronegócio e da agropecuária. Sim. Eu tenho uma reflexão importante da gente. Sim, tudo que vocês falaram é absolutamente correto. Uma reflexão importante quando a gente faz essa análise, a gente só precisa entender antes a história cronológica daquela região específica, né? De fato, há um apagamento indígena aí. A novela não retrata a presença atual. Veja, vamos falar da presença atual mesmo. Que nós temos de Bororo, Orihones, Xaraiés, Guatós, né? Que estão lá ainda hoje, estão sendo terras indígenas, inclusive demarcadas, outras não, mas existem povos indígenas que compõem esse cenário cultural ecológico chamado Pantanal, e ao mesmo tempo a gente precisa entender que a figura do pantaneiro, ela é uma figura que traz o elemento indígena, mas ela também traz elementos de várias outras regiões. Sim. E a gente precisa entender que essa figura ela foi construída ao longo de séculos, e a gente está falando do século XVI, o começo, né, disso. No século XVI, o que você tem, como quase todo o território brasileiro, praticamente todo o território brasileiro, não é só um apagamento da história, mas um apagamento vital, né? Realmente genocídio indígena acontecendo ao longo desse processo. E à medida que essa estrutura humana, né, que a gente está chamando de pantaneiro, essa estrutura cultural humana, chamada de pantaneiro, foi sendo construída, ela foi sendo adicionada a uma enorme carga de outras culturas. Sim. Até que a gente chegue hoje nesse cenário, que o da novela, que você contou essa história, a pessoa chegou ali e não tinha ninguém. A novela, acho que ela começa a contar essa história a partir da década de talvez 50. Pouco tempo. É tipo como se fossem os nossos avós. É como se fosse nossos avós tivessem 20 anos, sabe? É uma coisa... É muito absurdo, assim.
Então, se eles tinham 20 anos, a gente tá falando de, vamos mudar aqui, década de 50, né? Pegar 50, 60, mas vamos pegar a década de 50 pra gente jogar dar um crédito pra eles, mais antigo. A gente tá falando da década de 50. Década de 50, a pecuária no Pantanal já era muito bem estabelecida. O gado de corte já era um fator comercial já há muito tempo, né? A formação de um gado, ele não... Essa história de que foi no mato pegar marroá, já era uma coisa que já não acontecia há um bom tempo, mas sim, isso existia também. Muita gente fez dinheiro pegando o boi que fugia, o boi bravo que fugia, que tava no mato. Mas a gente tá falando de uma estrutura já muito bem estabelecida comercialmente, né? Mesmo se eu pegar aí de década de 40, 50, o Pantanal, na verdade, era muito mais populoso do que é hoje. Então, talvez esse elemento, né, de conquista talvez seja muito mais ligado àquela fazenda per si, ou àquela região per si, do que a todo o Pantanal. Não, a gente tá falando de uma região que cabe parte do oeste europeu inteira. Gigantesco. Então, uma região enorme. E que extrapola o próprio Brasil, né? Então, você pega outros países ali vizinhos, né? Então... É toda uma região que, assim, também tem uma coisa que até eu queria falar pra vocês. Não sou jovem mística, que fique bem claro, tá? Porque, assim, vai que pensem que pela minha fala agora eu seja uma jovem mística, mas não sou. Eu acho que a região do Pantanal te coloca num estado, assim, de misticismo, sério. Quando você entra lá, parece que você tá num santuário. O negócio é muito... até a novela passa isso. A novela tem a questão lá das pessoas que viram bicho, né? E assim, isso é muito legal, porque é fantasia, mas assim, faz parte da ficção, né? Da gente assistir isso. E também de ficar subentendido, virou, não virou, porque nunca aparece a pessoa virando o bicho, que fique bem claro pra quem nunca assistiu a novela, né? Mas... E eu gosto muito disso, sabia? Eu gosto muito dessa coisa do tipo... Pra eles virou, mas calma aí, tá deixando subtendido. É muito bem feito muito como bem essa feito. versão. Ela pegou isso na filmagem, eu falo. Tipo, às vezes a câmera vira de cômodo, aí aparece o bicho. E aí ela te dá o benefício do ceticismo. É onde a novela é como você falou, o Projac da Globo, a pessoa tem que aplaudir, porque é muito bem feito. Mas assim, e realmente quando você tá lá dentro, porque assim, eu cruzei uma estrada que é MS 184, que é chamada de Estrada Parque. Por que é uma Estrada Parque? Porque você passa no meio do Pantanal, numa estrada de terra, então não tem asfalto lá. Então é uma questão também de preservação, você não ter o asfalto ali naquela região, né? Imagina colocar máquinas ali pra fazer uma estrada de asfalto, né? É uma coisa muito, assim, desproporcional, pensando na questão de preservação. E nessa Estrada Parque, você andando ali no meio, a primeira coisa que eu vi foi um ipê rosa, todo florido, com cerca de 10 araras azuis. E aquele céu azul limpinho que tava, não tinha uma nuvem no céu aquele dia. E eu posso dizer que isso foi uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida, porque parece até que a gente brincava assim, olha... nós pagamos pra fazer a estadia na pousada, né, que a gente ficou, e aí o moço da pousada falou assim, passa ali num lugar que tem bastante arara. Parece até que ele programou, olha, vamos colocar as araras ali que eles vão vir tirar foto, né? Montou o cenário pra gente, né? Porque foi assim, chegamos, aquelas araras, coisa mais linda do mundo, e aí a gente vê aquilo, fica assim, né? Nossa, parece uma coisa... que parece uma coisa mística mesmo, assim, sabe? Bate isso dentro de você. E aí você... É tão bonito aparecer divino, né? Parece, exatamente. Que não tem outra palavra que não seja divino. É uma questão de transcender, assim, sei lá, eu acho que vem um pouco disso. Letícia, eu sou super cético, ateu,
Mas posso te falar um negócio, assim, se a gente não se permitir ao ludismo de achar a cena que você viu algo transcendental, maravilhoso, sabe? Alguma coisa que realmente mude a sua percepção, que cause uma epifania. Sim. Se você não se permitir a epifania de ver essa cena, nem vale a pena ser cético, sabe? Porque você já perdeu muito mais do que isso. Você perdeu não só o poder de desconfiar, Sim. você perdeu o sentido de ver beleza nas coisas, e a gente não pode perder esse sentido. Exatamente. Eu trabalho no Pantanal, a primeira vez que eu fui foi em 2010. Fiquei muito tempo sem ir, eu voltei, aí de forma muito intensa, né, no meio dos incêndios, e fui todos os anos desde então, 2020, 2021, enfim, tô indo agora de novo, ficando muito tempo lá. Vi tragédias, e jamais vou esquecer, tragédias que me traumatizaram, inclusive, mas toda vez que eu vou lá, eu tenho minhas epifanias. Você ficou maravilhada com um pé de arara azul, né? Um pé de arara azul, parecia isso, exatamente. Eu vou te convidar para ir a Porto Jofre, onde você, entre julho a novembro, se você não vê uma onça pintada na sua frente, tá? Não é passando, não é na sua frente, deitada ali. Eu pago sua viagem inteira. Olha. Você vai ver. Você vai ver. Então, eu vi uma onça parda. É mais difícil que pintada lá. Sério? Caramba! Mas eu fiquei atento. Como não sou, dos três, como eu não sou o cético, eu vou dizer, ó, isso aí é bênção, hein? Nossa, pá, porque eu já sou a pessoa que amo ficar maravilhado com isso, encontrar... enfim, eu tenho muito apreço por isso. Sim. Também, eu sou como a Letícia, assim, me emociona muito e realmente é o que eu entendo por espiritualidade, assim, é isso, é ficar deslumbrado por essas coisas, né? Não, e... Você acredita, Glaudemias, que eu fui agora, em dezembro, a gente foi capturar uma onça pintada pra pôr o rádio colar, fazer monitoramento, GPS, enfim. E aí eu fui com um estagiário. Eu fui de estagiário lá do Ceará, de Choró. Eita! Choró. O mais engraçado é que assim, ele só tinha trabalhado com rato. Eu falei, agora eu vou te levar a trabalhar com onça. Nossa. Mas não tem nem tempo. E aí só que eu fui pro Pantanal do Amolar. Pantanal do Amolar, na Serra do Amolar. Eu passei por essa... O Pantanal de Corumbá. Sim. Ali, não é nem um pouco fácil ver onça. Como é em Porto Jofre, como é em Miranda. É muito difícil. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, cara, ó, a gente tá indo, vamos ficar 15 dias no Pantanal, mas não vai com a expectativa que você vai ver com certeza, ou que você vai capturar essa onça. A gente tá indo, mas assim, estamos indo pra fazer o trabalho, mas a gente pode voltar sem resultado nenhum. Vai pensando que o Pantanal já é um presente pra você, que você vai ver. Chegamos em Corumbá, entramos num barco, 20 minutos no barco, 2 onças. Nossa! Eu pensei que tu ia dizer 20 onças, meu Deus! 2 onças em 20 minutos. É muita que coisa. Legal. Ninguém no barco tinha passado por essa situação, nem os moradores. Olha. Eu também. Aí a gente foi pra Corumbá, foram 6 horas de barco até a Serra do Amolar. A gente chega na Serra do Amolar e tentamos essa onça, mas tentamos de tudo quanto foi jeito pegar. E a gente tem as armadilhas fotográficas que filmam quando o animal passa. Glaudemias, ela passava em cima da armadilha. Ela olhava pra armadilha, dava meia volta. Ela era cagou, pintada, era, né? Literalmente, ela deu uma cagada do lado da armadilha. Tipo assim, eu tô ligado que vocês querem me pegar. Então toma aqui, ó. Tô cagando pra vocês. Ela cagou do lado da armadilha. E aí a gente não pegou, era uma fêmea. Era uma juma. Uma fêmea pintada. Aí o que aconteceu? Faltando 2, 3 dias, pegamos uma onça pintada. Um macho, claro, burro. Nossa. Claro, a fêmea é muito esperta. Ela disse, mano, vocês estão ficando louco que eu vou cair nisso aqui. O macho aqui, eu sou o rei da parada, 100 quilos de onça. Nossa. Conseguimos capturar ele na armadilha, colocamos o rádio colar. É o Guató, em homenagem, inclusive, à tribo indígena Guató. Que legal. E hoje a gente tem esse monitor, eu chamo ele de burro, tadinho, um dos animais mais inteligentes que eu conheço. A coleira é pra vocês ficarem monitorando era animal de adaptação? Como é que funciona isso? Vamos lá, esse rádio colar, pra que ele serve? Se eu abrir agora, que o computador eu sei onde ele tá. Se onde tá, pelo menos porque ela me manda 2 sinais por dia. Então, se esse sinal parar de se mexer, isso é um sinal que ela pode ter morrido, por exemplo, recebeu né? Mas por que a gente usa isso? A gente usa para entender o padrão de atividade dessa onça
E existem pesquisas tocadas pela Pantera, que é uma ONG internacional que trabalha só com felinos, lá no Porto Jofre. Existem pesquisas com isso no Pantanal de Cáceres, no Pantanal de Miranda, lá onde está o Onça Safari, que é um safari focado em onça lá no Miranda. E a gente tem agora a primeira onça capturada e monitorada na Serra do Amolá. E por que a gente utiliza isso? Primeiro, saber o padrão de atividade é importante para prever, primeiro para ter resultados científicos sobre o animal. Isso já é a pergunta ciência básica. Segundo, a gente sabe se ela está usando área de pasto, o quanto que ela está dependente de área de pasto, quando ela avança zonas que são conflituosas para ela, né, que pode trazer risco ao animal. Quando ela avança, o que a gente pode fazer para mitigar esse problema? E aí a gente trabalha em parceria, inclusive, com setores produtivos, para evitar que a predação ocorra. A gente entende também... olha que importante. Você tem um incêndio, como aconteceu na Serra do Amolá, eu estive lá, inclusive, em 2020. Se você tem uma onça monitorada, onças como são mais... tem um potencial muito maior de poder andar, correr, escalar, nadar, enfim. A gente consegue identificar zonas de refúgio. Então, saber onde uma onça está diante do incêndio pode ser importante para falar o seguinte: galera, o fogo está indo para lá, vamos fazer um acero para evitar que esse fogo ande para lá, porque se a onça for para lá, ele pode ser uma zona de refúgio que esteja abrigando outros animais também. Então, o rádio colar ele vai servir para uma infinidade de coisas, só que para eu capturar uma onça... E colocar um rádio. Imagina! Ai, muita gente, muito dinheiro, muito tempo, realmente extenuante. Nossa, eu imagino. Mas eu acho incrível. Mas é incrível mesmo, assim. É legal que tem esses trabalhos, porque fazem parte da questão da preservação também do bioma. E assim, muita gente acha que pensa, vou pro Pantanal, vou ver tudo quanto é bicho. Não é zoológico, gente. Você não vai lá pra ver os bichos. Não é assim, né? Não é uma garantia. Nossa, se eu não ver onça, eu vou ter que cobrar da agência de turismo. Eu nem peguei agência de turismo. Eu fui na cara e na coragem, assim. Resolvemos ir por conta própria. Eu vou te interromper pra dizer, esse turista que faz isso, ele tem mais que se fuder. Ai, que cara chato, vai pro lugar pra ficar... Tem mais que se lascar. Exatamente, tem mais mesmo. Porque não vi onça, quero meu dia de volta, né? E assim... Em Noronha a gente brinca que tem os mergulhador em Noronha que vai lá e fica puto e não viu nada. Não vi tartaruga, eu pensei então... tartaruga. Ninguém tá pagando nada pra ela. O que eu mais vi no Pantanal foi jacaré e carcará. Foi o que eu mais vi no Pantanal. Mas assim, mas a questão das araras azuis foi lindo. Foi incrível ver as araras azuis, né? E aí, o que eu fiz, né, foi um turismo que foi um turismo seguro, um ecoturismo seguro. Né, eu andei lá na Estrada Parque dentro de um carro, né? Mas a região não tá alagada, então o acesso é fácil. Só que eu fui em direção a Corumbá. E aí, pra ir pra Corumbá, tem que atravessar o Rio Paraguai. E aí tem uma balsa daquelas que cabem 2 carros, assim, sabe? Pequenininha. Cheguei lá, né? A gente no meio do nada, lugar que não pega nem sinal de celular. Cheguei lá, e aí meu marido falou assim: e a gente tem dinheiro pra pagar essa balsa? Porque tem que pagar, né? Eu falei... tem Pix? Eu falei, pois e agora? O que a gente vai fazer? Não pega nem internet aqui, como que a gente vai pagar? Tomara que passe cartão, né, gente? Aí, primeiro que o cara da balsa tava lá do outro lado do rio. Aí eu falei, como que eu vou fazer pra ele vir aqui buscar a gente? Aí procurei alguém ali, né, uma pessoa, um transeunte no local, mas assim, olhava para um lado, não achava ninguém. Aí de repente achei um moço trabalhando, falei assim, como que eu faço para pegar a balsa? Aí ele, é só você buzinar que ele vem. Aí começamos a buzinar, ele veio, atravessou, e aí... quando chegou, eu falei assim, não, eu já vou ter que inventar uma história, né? Eu não vou chegar sem dinheiro e vou admitir a minha burrice de não ter andado com dinheiro, de andar só com cartão, né? Numa viagem pro meio do nada, onde não pega nem telefone, né? Aí
Verdade, eu fazia um Pix, não tem como fazer um Pix, né, num lugar que não tem Pois é. Aí eu falei, não, vou inventar uma história, vou falar assim que a gente foi ali no meio do mato tirar umas fotos, eu tinha dinheiro no bolso, perdi o dinheiro, não sei onde perdi, vou inventar essa história, né, se colar, cola. E aí, antes que eu pudesse falar, eu falei assim, moço, passa cartão? Aí ele, não, mas faz Pix. É só quando você atravessar, você vai lá naquela casinha lá, falar com a moça vai te passar a senha da internet, aí ela te passa o Pix, você faz o Pix. Pronto, deu certo. E aí, quando você corta pra aquela região, quando você atravessa o rio, é impressionante que ali a região é mais, perto de Corumbá, é mais de fazendas, muitas fazendas. Aí é como se deixasse um pouco de ter aquela questão das pousadas, porque é Pantanal ainda, mas tem uma porção de fazendas e fazendas muito grandes e aquelas entradas muito bonitas, né? Mas... Onde é rodada a novela, né, que é tipo, aquela área que é rodada a novela, ela é composta por 6 fazendas, tipo, não tem um limite dela que não esteja dentro de propriedade de uma fazenda, é muito... eu tava muito perto da região onde é rodada a novela, era um pouco pra trás, acho que atravessando o rio, que eu tava na pousada, era do outro lado, era a região onde é gravada a novela. Mas aí tinha que ter pegado outra estrada pra ir lá pra região da fazenda, né? E aí eu não fui, eu fiz aquela coisa ali, né? Da estrada parque, que era o que eu queria fazer. É a mesma região, não sei se as mesmas fazendas, acho que não. Mas a mesma região onde foi gravada a original também. Foi, a mesma fazenda. Olha que legal. A mesma fazenda. Que legal. Sabe, tem uma história muito legal, assim, muito bonita. As imagens se vocês lembrarem, assim, em Pantanal original, tinha cenas e mesclava com cenas da natureza, cenas de comportamento animal. Essa novela de hoje não tem tanto isso da forma que eram cortes muito brutos, né, Glaudemir? Era assim, tá lá a cena acontecendo, aí saía de um núcleo, núcleo Zé Leôncio. Quando ia pro núcleo Rio de Janeiro, antes de ir, tinha umas cenas, assim, de comportamento animal mesmo. Essas cenas foram gravadas por um cara chamado... Luiz Marigo. O Marigo, ele é, assim, um grande papo, assim, da filmagem, fotografia e filmagem de natureza no Brasil. Nos deixou há pouco tempo, nos deixou em 2014. O Marigo era quem gravava essas imagens. E vocês vão lembrar de um dos grandes produtos do Marigo. Vocês lembram do chocolate surpresa? Sim, eu lembro. Você nasceu depois da década de... Você nasceu na década de 90, né? O final da década de 90 eu tava nascendo. Então você não vai lembrar. Chocolate surpresa é o seguinte... Mas eu lembro, eu nasci no... Você desceu no final da década de 90. Ah, tá. Já fui, então, tipo, beirada do 2000. Você não vai... realmente, é o famoso isso do seu tempo. Era um chocolate da Nestlé. E, juro, colado no chocolate, você abria e tinha um card. Era como se fosse eu lembro. Um cartão telefônico antigo, sabe? Um pouquinho maior assim. E eram fotografias. Aí tinha de astrologia, astronomia, dinossauro, que foi o mais famoso, foi de dinossauro. Mas tinha da fauna do Brasil. De onça, eu lembro de onça. Era o fotógrafo que fez essas imagens. Incrível. Então o Marigo, ele teve ali E o Marigo, ele... Vamos supor, ele teve um grande discípulo, que se chama Lawrence Schwab. O Lawrence é o documentarista que lançou o Jaguareteavá sobre os incêndios do Pantanal no ano passado. E eu tava lá com ele. Então, depois eu vou falar isso pra Letícia. Quando ela pergunta, Hugo, você participa da novela? Indiretamente. Quando eu mostro as cenas dos incêndios, aquelas cenas são reais. E as cenas do incêndio na novela, se eu não me engano, é desse documentário. Exatamente. Ela, na verdade, essas cenas são de várias pessoas. Então, esse cara Esse cara chamado Luiz Marigo, ele teve um discípulo chamado Lawrence Schwab. E, pra você ver o destino, o Lawrence foi o responsável pelo documentário Jaguareteavá, que foi pra Globoplay ano passado e contou a história dos incêndios no Pantanal. E pra quem viu, né, você me fez aquela pergunta lá mais cedo, você participou da novela? Eu falei indiretamente. Na verdade, foi um contexto bem, bem trágico, porque quem viu o episódio da novela Pantanal, onde ocorreram os incêndios, aquelas imagens, elas são reais.
são as imagens dos incêndios de 2020. Tu tava lá na época dos incêndios, então? Sim, sim. Eu acho muito importante que todos vejam Jaguarateava, tá na Globoplay. E a parte dessas cenas, elas fazem parte do documentário e elas foram gravadas pelo Lawrence e por outras pessoas também, como Renan Júnior, César Leite, Christian Dimitri e vários outros. Mas eu estava lá. Eu falo assim, em uma das cenas eu realmente estava no meio dos incêndios. E foi assim, realmente uma experiência transformadora. Eu não tinha treinamento de incêndio. Na verdade, eu fui pro Pantanal, foi até coincidente, porque eu fui pro On Safari, eu tinha marcado com o Lawrence de ir no On Safari, a gente marcou em maio pra ir em agosto, então ainda não tava o boom ainda dos incêndios, que eu falei para junho, julho. Os incêndios começaram em janeiro, mas estava ali um foco ou outro. O estouro mesmo foi no fim de junho pra julho. Quando a gente foi em agosto, nós fomos pro On Safari, que em 2020 não queimou, em 2019 sim, passou por um grande incêndio, a Fazenda Caimã, que é onde fica o On Safari, e aí a gente foi para mostrar esse pós-incêndio. Mostrar, inclusive, que o Pantanal ele é muito resiliente. Inclusive, eu até falei que o Pantanal ele é definido pela sua dinâmica com a água, mas ele também é definido pela sua dinâmica com o fogo, né? Só que, de lá, a gente ia pro Pantanal do Amolar para gravar o treinamento de brigadas comunitárias. Inclusive, foi parte da campanha que eu e o Laurence a gente ajudou a levantar, junto ao Instituto Homem Pantaneiro, né? Levantar recursos para fazer brigadas de anti-incêndios civis, comunitárias mesmo. E a gente ia pro Pantanal do Amolar pra gravar. Era só isso que a gente ia fazer. Ia lá, ia gravar. E ia pro Jofre, que tava passando por um momento, assim, real do caos, que é o Pantanal Norte. Real, muito caos. Só que a gente pensou, bom, quando a gente chegar no Jofre, eu acho que o fogo já vai ter cessado. Esse era o nosso plano. Rodamos, a gente tá falando aí de 2.000 quilômetros, tá? De um ponto a outro. A gente fez 2.000 quilômetros de Pantanal. Chegamos em Corumbá pra gravar na Serra do Amolar. O Lawrence, isso, os incêndios já, pauta internacional. O Lawrence vai no barco pro Pantanal do Amolar e eu fico porque eu tenho que entrar ao vivo na Globo News, na manhã do dia seguinte. E eu fui de avião Cessninha mesmo, avião monomotor. Numa entrevista pra Globo News, falo da questão dos incêndios, né, enfim, o que acontece, enfim, o que tá acontecendo, entro no avião. Voltei de avião, tudo certo, Pantanal da Amolar, lindo. Dou a entrevista, resolvo o que eu tenho que fazer, pego o avião de volta pra fazenda. Aí, na volta, parecia que o inferno tinha subido. E era uma cena, a gente tá falando de um avião que, embora seja um Cessninha, tava bem alto. E todo o cenário, o horizonte era fogo, fumaça. E eu mostro isso, tá lá tem esse trecho no documentário. E eu falo, isso não tava aqui. Isso aqui não tava aqui. Eu acabei de passar assim. Olha a diferença de muitas horas, mas não tava aqui. Tá acontecendo alguma coisa, né? Enfim. E quando eu pouso, e isso tem esse trecho no documentário também, o piloto Chico Boabay, de 40 anos de pilotagem no Pantanal. Não é 40 anos de pilotagem, não é 40 anos de pilotagem no Pantanal. Ele falou, eu nunca vi isso na minha vida. A gente desce, eu entro no barco dos bombeiros, encontro o Lawrence e a gente vai pro meio do rio. E toco o rádio e falo, olha, tá tendo fogo aqui, por favor, vem pra cá. Levamos os bombeiros até lá. Eu e o Lawrence, a gente acompanhou uma brigada de incêndio, enquanto a outra seguiu pra esse local onde estava tocando a emergência no rádio. Quando eu entro com o Lawrence, o fogo toma, assim, o local, a gente precisou evadir, mas foi aí que eu entendi que eu falei assim, cara, eu vou ter que aprender a apagar incêndio, e é isso que vai acontecer. Aprendi ali na marra com os bombeiros, peguei o que tinha de equipamento, ajudei no resgate de animais, no meio do fogo, só que a gente depois, enfim, já muito, com a cabeça extremamente cheia, a gente tá falando já de dias de trabalho, a gente pegou, eu e o Lawrence, a gente passou por intoxicação, a gente ficou intoxicado com a fumaça, a gente teve que precisar de atendimento médico, a gente tá falando de uma época, pessoal, auge da Covid, Você imagina, metade dos bombeiros positivaram Covid naquela época ali, na época do caos, que não tinha vacina, e eu e o Lawrence assim, cara, a gente não pode pegar isso. Então, você tinha duas máscaras pra escolher, a máscara de incêndio e a máscara de Covid. A gente escolheu a de Covid e ficou intoxicado. Então, foi muito complicado. E o que desabou o nosso mundo, a gente tava até assim, a gente tava muito aguerrido, a gente teve que enfrentar a notícia do falecimento de uma criança que caiu no rio. Isso acabou com a gente, completo. Porque, gente, é isso, é a inércia, é a incapacidade que nós temos. Quando a gente perde vida humana, e a gente já tinha perdido
2, inclusive, para os próprios incêndios, né, de bombeiros, brigadistas. Quando a gente perde vida humana, você fica muito sem chão, porque o trabalho do biólogo, do médico veterinário, do resgatista que está ali fazendo trabalho com animais, ele precisa ter um nível de frieza, porque senão ele desaba, porque o cenário que você encontra é um cenário de guerra, com animais mortos, carbonizados, mutilados, sofrendo, e você precisa entrar naquele cenário de guerra, precisa enfrentar aquele risco que é estar no meio do fogo, retirar esse animal e tratar dele. Você precisa de um nível de frieza para não desabar. Mas quando você encontra... A gente não está preparado para enfrentar perda humana, né? Nós não somos paramédicos, médicos, né? Cara, a gente é biólogo. Então, a gente ficou... E no caso do Lauro, esse cinegrafista, a gente ficou muito abalado. E isso realmente deu pra gente a gente saiu, eu lembro que a gente saiu do Amolar numa carga de trauma muito grande, e a gente foi para Porto Jofre. Em Porto Jofre a gente já foi com um trabalho de tentar localizar as onças do Jofre, conseguimos localizar 12 onças, mas a gente voltou para casa muito mal. A gente foi entender a importância do trabalho quando chega 2021, a seca de 2021 pior do que a de 2020, só que a tragédia não foi tão grande. Por quê? Porque existia já um alerta comunitário. Então, fazer parte disso, levantar recursos para a criação de brigadas comunitárias, a gente está falando não só de treinamento, a gente conseguiu comprar trator, carro-pipa, bomba d'água, soprador, equipamento de proteção, né? O treinamento foi dado pelo Previfogo do IBAMA. Isso não foi só a nossa iniciativa, não estou falando realmente de um ponto de vista coletivo, porque foram várias iniciativas ao longo desses 2.000 e tantos quilômetros de Pantanal. E hoje você tem uma estrutura que não está preparada, mas está mais preparada do que estava antes, para evitar perdas animais, para evitar perdas humanas, para evitar perdas ambientais. E eu acho que é isso. É isso que faz com que o nosso trabalho faça sentido. Uhum. Não, eu até observei isso lá, que agora tem uma preparação melhor. Até quando eu estava no Mato Grosso do Sul, apareceu na TV falando das pessoas, dos bombeiros estarem mais preparados, estarem fazendo treinamento para a comunidade local também saber lidar com essa situação das queimadas, né? Então, existe todo um preparo muito maior. Acho que hoje até, inclusive, mesmo que nessa época estejam acontecendo, essas queimadas agora, acho que conseguem ser controladas, né? De uma forma melhor do que era antigamente, né? Mas assim... É bem legal ouvir o seu trabalho, um relato de uma pessoa que, né, esteve presente ali e conseguiu vivenciar isso, e que é da área, né, e que quer ver esse bioma preservado, tudo. Então, assim, acho que até assim, eu não sei se é porque eu tô nessa fase da TPM já, mas eu já fico até emotiva, né, de ouvir Sim. esse tipo de relato, assim, sabe? Bem chocante mesmo. Assim, eu não quero ser a chata, mas assim, a gente já tá se encaminhando pro final do episódio, que tá muito bom, que daria pra gente falar ainda umas horas, porque tem tanta coisa de Pantanal que dá pra falar, mas os episódios aí costumam ter 1 hora e já vai ter mais que 1 hora. O ouvinte vai amar, eu tenho certeza. Fazer um Pantanal parte 2. Não, mas vai ter outros biomas. O planejamento é falar de outros biomas. Olha aí, quando for falar da Caatinga... ou em outros biomas. Tem várias novelas pra encaixar. Legal, Aldemir. Sabe um tema legal, Aldemir? Era falar sobre como o Nordeste é retratado nas novelas, né? Ai. Nossa, eu ia inclusive terminar dizendo isso. Gente, por favor, olhem a Caatinga. É preciso. Começa logo daí, né? A Caatinga, pra quem não é da Caatinga, pra quem nunca esteve perto da Caatinga, ela não é só cacto, gente. E até os cactos, eles ficam bem mais bonitos do que vocês pensam. Eles ficam incríveis. Não, o cacto corresponde a uma parcela muito pequena da Caatinga real. Assim, muito pequenininha, realmente. É uma porcentagem muito pequenininha. Tem gente que acha que a Caatinga não é floresta. É tipo um mato e Sim. vamos superar esse mato. E não Solo é rachado, um deserto, crânio né? de boi e um cacto. É esse o cenário que... Não, gente, é floresta. É uma floresta incrível, inclusive. Pra ficar ruim, ele precisa melhorar. É um cenário extremamente... Sim. Não é nem distorcido, porque você distorce algo que existe, né? Não é... Ele é um cenário xenofóbico. Preconceituoso. Essa é a definição.
Sim. Ó, mas vocês segurem aí, a gente pode ficar pro próximo aí. Não vamos ficar queimando pauta. Até, assim, Pantanal, a gente tem ainda a novela, que dá pra muita gente aí vivenciar um pouco do que a gente falou aqui. Tem documentários diversos, mas aí o Hugo também falou do que ele viveu e dessa parte das queimadas, que é um alerta importante. A gente se chocar, às vezes acaba sendo uma lição importante pra gente ter uma ação, né? Eu acho que o choque acaba às vezes, nem sempre, né? Mas assim, chocar com o que tá acontecendo, né, nessas regiões, com o domínio, às vezes, também de atividades econômicas que são prejudiciais para esses biomas brasileiros. Se chocar com isso é uma forma de se revoltar e ir lá e tentar agir, né? E tentar fazer alguma coisa. A gente torce para que o Pantanal continue existindo. Eu, sendo sul-mato-grossense, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Eu demorei aí muitos anos para conhecer o Pantanal. Mesmo que eu tenha morado até os 16 anos, eu morei no Mato Grosso do Sul. Mas eu só fui conhecer o Pantanal agora. E foi sim por influência da novela. Né? Foda-se, vou falar que foi pela influência da novela. Que vergonha, né? Mas assim, consegui conhecer, recomendo para todos. Tenho dicas de turismo pra quem quiser. O Glaudemias tem dicas, tem comentários de novela pra quem quiser no Twitter. Sim. @Glaudemias, é bem facinho. Aí, facinho. Só tem ele de Glaudemias no Brasil. E meu pai, que não tem Twitter, então tá tranquilo. Aí, ó, então só tem 2. E o Hugo também, você pode acompanhar o trabalho do Hugo aí nas redes sociais, né? Hugo, fala as suas redes também aí. E a gente vai colocar tudo na descrição do episódio também. Eu já fui mais Instagrammer, tá? Mas minha rede mais forte é @HugoFernandesBio, é onde você tem conteúdo científico, mas também, inclusive, os lugares onde eu passo. Falo muito sobre o Pantanal, então sigam lá. E @HFernandesBio no Twitter. Vai lá, eu só reclamo. Então, que é o que todo mundo tem que fazer no Twitter, tá? O Twitter é pra isso. Porque quando você fala alguma coisa séria no Twitter, o que vai ter é gente te xingando. Exato. Então, é melhor reclamar, porque é isso que as pessoas querem ouvir no Twitter. Exatamente. Né? Resumindo, é isso. Gente, mas olha, foi muito bom receber vocês aqui. Nós tivemos um pequeno problema durante a gravação do episódio, ouvinte. O Júlio não conseguiu ficar até o final do episódio por causa de problemas de internet. E ele tá em Londres, hein? Queria dizer. Ele tá no primeiro mundo. Não reclame da internet que você tem no Brasil, né? Não reclame de não pegar a internet no Pantanal. Exatamente. Né? Mas assim, foi muito legal essa conversa. E a gente com certeza pode aí marcar próximas conversas. E quando vocês... O Hugo tá em São Paulo, mas hoje não dava pra gente se encontrar, mas assim... Quando vocês estiverem em São Paulo, a gente pode marcar aí uma cervejinha e conversar aí sobre todos os assuntos diversos ao mesmo tempo, todo mundo. Ótimo. Aí, num bar, né? Quem sabe? Ótimo. Iremos sim. Obrigada por terem topado, viu? Obrigado por terem topado participar, foi muito bom. Eu que agradeço. Foi muito legal, muito divertido. Me chamem sempre pra falar sobre isso. Eu já fui mais um noveleiro, tá, Glaudemias? Prometo que eu vou retomar. Mas olha, uma discussão sobre o Retrato do Nordeste eu topo, porque essas novelas eu assisti. Vamos lá. Pronto, eu estendo também o meu aceite para esse convite desse episódio aí, eu já quero mesmo. Eu tô sempre comentando novela, televisão, besteira, porque estou cansado do mestrado para ficar comentando isso. Mas também quem me segue sempre vai ter um ou outro assunto sobre a pauta ambiental. Eu levo muito a sério pauta ambiental e a pauta indígena, assim, são duas pautas que eu não consigo não olhar, não simplesmente ser alheio. São pautas que tocam diretamente em mim. Então vocês vão encontrar um pouco de tudo. E também quero muito participar desse episódio aí, falar um pouco da Caatinga. Tá bom, Letícia? Já fica aí essa... Sim, já tá engatado esse episódio aí. Gente, então é isso. Nós ficamos por aqui. E tchau e até o próximo episódio. Tchau. Escuta a ciência.